Oi, gente. Segundo o TV Afiada, a Daniela Lima teria uma revelação explosiva para fazer sobre o André Mendonça no Supremo Tribunal Federal referente às recentes investigações. Vamos assistir o vídeo e tecer alguns comentários. Vamos lá. Mendonça é relator do caso da CPMI do desvio no INSS desde o nascedouro. O problema é que, de novo, esgotada uma frente de investigação sobre especificamente o filho de Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz, e o careca do INSS, sem indiciamento da PF, a PF encontrou outras frentes que julgou ser necessário observar. Mas avisou, isso que a gente vai olhar agora não tem uma conexão direta com o desvio do INSS. Portanto, é um outro caso. O que diz a lei? Sendo outro caso, o relator, o responsável pela investigação, precisa ser livremente sorteado. O que é que se criticava muito no inquérito das fake news? Não, tudo fica com Alexandre de Moraes. Por que tudo fica com Alexandre de Moraes? Porque a partir de um esquema, né, do gabinete do ódio, de disseminação de notícia falsa, inclusive sobre vacina, chega-se nessa trama macro. E aí tudo que é desdobramento de um mesmo tronco fica com o mesmo relator. O que a Polícia Federal disse é: este tronco que estamos abrindo não tem nada a ver com o INSS. Portanto, é uma nova frente, é uma nova plantação, é uma nova árvore. E tem que ter um novo relator. Mas será que o André Mendonça vai aceitar isso? Tem muitos interesses por trás disso, né, gente? Mas vamos seguir. Precisa ter um relator novo. Isso foi encaminhado para o Supremo mandou a PGR analisar e o Paulo Gonet, procurador-geral da República, falou: sim, é um novo caso, sorteia novo relator. Quem foi sorteado foi o André Mendonça. Então ele preside 2 inquéritos que dizem respeito ao Lulinha. Mas esse pedido da PF de, veja, este é um novo caso, uma nova frente, precisa de um novo relator, amparado pelo regramento jurídico legal, irritou o ministro. O ministro André Mendonça, há semanas, passou a despachar diretamente ele, ministro, com delegados e investigadores dos casos Master e INSS. Isso está longe de ser a praxe correta ou a praxe corrente do trabalho de um relator de casos, 2 dos casos mais rumorosos do país hoje. No afã de controlar com mãos de ferro esses 2 casos, o ministro tem preocupado seus colegas que estão vendo ele extrapolar em muito ações de outros que já foram duramente criticados em ocasiões diferentes e que não chegaram tão longe. Além de despachar diretamente com investigadores, o André Mendonça teria dito, segundo integrantes plural do Supremo plural, né? De novo, mais de um ministro com os quais eu conversei, o ministro teria dito que sim, orientou ele que se buscassem frentes mais avançadas de investigação sobre pontos que ele considerava importantes, em especial no caso do INSS, a advogada Roberta Lutzinger. Ele, ministro, cobrou pessoalmente, de boca, os investigadores delegados do caso do INSS sobre os dados relativos a Roberta Lutzinger. Isso também não é praxe. O relator do inquérito, ele apenas autoriza medidas eventualmente pedidas ou não pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, dizendo se elas cabem ou não cabem dentro do regramento jurídico e do que ele entende razoável para a melhor técnica de avaliação do processo. Mas ele não indica linha de investigação, Porque isso daí é típico da Lava Jato. Lava Jato 2.0. E isso que está criando uma briga entre a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o ministro André Mendonça, porque o André Mendonça está querendo se comportar como se comportava a Lava Jato, querendo indicar o caminho da investigação. Isso não cabe a juiz. Juiz cabe julgar, não indicar como a investigação deve correr, quem são aqueles que devem ser investigados. Gente, o terrivelmente evangélico parece estar em modo terrivelmente vou atuar nas eleições. Vou atuar nas eleições. É o que tá vindo daí. Mas vamos seguir. De investigação é dada pelo Ministério Público e pela polícia. Daí um incômodo. Não satisfeito, o ministro André Mendonça colocou delegados, plural, da PF para trabalhar dentro do gabinete dele. Nem o ministro Alexandre de Moraes, durante o inquérito das fake news, que conduzia com mão de ferro aquele montoado de investigação, chegou a montar uma estrutura parecida dentro das paredes do Supremo Tribunal Federal. Isso também causou incômodo. Um dos ministros com os quais eu conversei, isso não está na coluna, tô trazendo só aqui, me disse: Daniela, polícia dentro de tribunal nunca é bom. Porque são dois organismos que têm funções muito diferentes e elas precisam estar distantes para que não haja confusão. Para fechar, num último despacho, o ministro André Mendonça proibiu o diretor-geral da Polícia Federal de mexer em qualquer pessoa dessa equipe de investigação. Não estamos falando do delegado, não estamos falando dos delegados auxiliares, a gente está falando de analista de dados. O diretor-geral da PF, cujo trabalho é dar função organizacional exitosa e produtiva para a corporação, não pode exercer uma de suas funções mais básicas, que é remanejamento de pessoal.
por força da ordem do ministro André Mendonça. Mas o ministro determinou que dados apreendidos nas operações vinculadas ao escândalo do INSS sejam repassados diretamente ao gabinete dele, sem criptografia, sem perícia, sem análise de prévia e sem relatório. Também está muito longe da praxe. Tá? Na prática, hoje, o gabinete de André Mendonça já analisa os dados brutos, por exemplo, do celular da Roberta Lutzinger. Ele está fazendo este trabalho, o gabinete do ministro, sem que a PF tenha integralizado a transferência dos dados, periciado a transferência dos dados e garantido que esses dados estão rígidos, ou seja, que eles não foram modificados, que eles não sofreram qualquer tipo de alteração, o que na hora do processo é essencial para garantir eventual condenação. Quando você pega esses dados brutos e passa a dar acesso a um sem número de pessoas a eles, sem que se possa corroborar que aquilo ali está rígido, está íntegro, não foi manipulado de qualquer sorte, você abre uma porta imensa para bons advogados conseguirem aquilo que se chama nulidade. No afã de punir, pode estar dando um tiro no pé da investigação. É grande a preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente porque, assim como fez lá atrás, em janeiro, e aí começa a levantar a hipótese. Será que ele está preparando uma nulidade para alguém que é seu aliado? É uma pergunta. É uma pergunta que precisa ser respondida. Talvez sim, talvez não, mas fica essa dúvida. Uma outra dúvida que surge. Será que nesse afã de ir atrás sem verificar, ele não está abrindo ali um monte de margens, né? Um monte de margens para que isso daí... E ele sabe que está abrindo. Isso é muito importante. Não é como se, enfim, dá uma aparência de que está querendo punir, mas pode, na prática, estar querendo blindar. Enfim. Quando a PF foi à AGU se insurgindo contra Dias Toffoli, que tomou uma medida semelhante, mas menos gravosa. Ele falou que o que foi apreendido pela PF fica acautelado no Supremo e periciado aqui. O André Mendonça fez mais. O que for apreendido tem de vir direto para o meu gabinete também, sem criptografia e com indexação. O que significa indexação? Significa que o ministro pode ser capaz de dar um Ctrl-L, ou um Ctrl-F, Ctrl-Find, ou Ctrl-localizar, para buscar. Então eu quero Mauro Tagliaferri, Ctrl-F, vou atrás naquele documento que tem ali. Tá? Então a PF repetiu agora o que fez em janeiro quando foi pressionada por Toffoli. Foi à AGU e pediu para que a AGU recorra da decisão do ministro que coloca dentro do gabinete dele material bruto, sem análise, sem perícia e sem relatório. E a AGU, até o momento, não fez nada. E a informação que a gente tem, Mauro, é de que não vai fazer, que vai tentar resolver no gogó. O Jorge Messias é um aliado do André Mendonça e isso está custando muito caro a autonomia da Polícia Federal. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Agora, a atuação do André Mendonça surpreende literalmente 0 pessoas. Não é verdade? Não surpreende ninguém. Bem, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro, apoiador, pode ganhar dinheiro divulgando nossos cursos, sem gastar R$1. Sim, é só se cadastrar no Hotmart, estando logado, clicar nos cursos que estão no comentário fixado. No comentário fixado, logo no início dos comentários, vocês vão ver ali os nossos cursos, né? É só botar ler mais e vocês vão ver nossos cursos. Clica, vira afiliado, vai ter o link de vocês, e com o link de vocês, você divulgando, qualquer pessoa que vier adquirir, você começa com comissão de 20%. Mas se você vender 13 cursos e me avisar, eu subo sua comissão para 40%. Quase metade do valor do curso fica na sua mão, se você conseguir pessoas que adquiram os cursos, e são cursos que ajudam na formação de pessoas de esquerda. São cursos sobre Marx, Gramsci, sobre a obra de George Orwell, são cursos sobre como entrar no mestrado e doutorado, são cursos, enfim, sobre Pierre Bourdieu, enfim, cursos que ajudam na formação das pessoas. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.